Já tá no Go Live? Já tá ao vivo. Isso. Já. Isso. E aí, pessoal, boa noite. Meus amigos e minhas amigas do Facebook. Direto aqui do TH, Centro de Estudos, em parceria aí com meu amigo Mário Rufino. Vou trazer mais uma live aí para vocês. Isso aí, gente. Boa noite. Eu não dou nem boa noite, né? Eu falo hello, people! Caramba, tá passando um carro de som altão aí na tua rua aí, ó. Tá. Teve um dia que teve uma festa aí que vocês passaram um aperto, hein? Nossa, nem fala. As festas daqui duram 24 horas. Foi, cara. Poxa, muita falta de respeito, né, cara? Você contempla um direito que é o lazer, mas descontempla o direito ao sossego, ao descanso, né? Direito a uma vida digna, né? Que faz parte, né? Mas estamos em plena pandemia, né? Mano, nem fala, cara. Fora isso, né? Fora esse detalhe aí. Como se não fosse importante, né? A gente tá numa pandemia ainda. Ela não foi embora, não. E aí a gente tá vendo os casos só aumentar. Agora a gente estava em 300 e poucas mortes, já dobramos, já estamos em 700 e poucas mortes já. Então, assim, tá complicado, né? As pessoas precisam... O negócio é sério e tem gente brincando, né? O negócio é muito sério. O que eu tenho perdido de conhecidos, colegas que têm perdido parentes, entendeu? Não tá no gibi. Minha família mesmo, alguns dos meus tiveram. Graças a Deus não foi fatal, mas é cruel, cara, é cruel. Você vê a pessoa e você não pode fazer nada, né? Então, é muito triste. Mas vamos lá, né? Vamos dar o nosso boa noite lá. Vamos lá. Ó. Hermínia. Boa noite, Hermínia. Hélida. Sandra. Fernanda. Sandra. Fernandinha! A Fernandinha índiazinha. Eu chamo ela de índiazinha, tá? Porque eu lembro logo aquela música. É uma índia com colar. Fernandinha, Sandra. A Sandra tá aí também. Boa noite, Sandra. Juliana, a primeira dama do Tiago. Beijo, amor. Tá acompanhando lá embaixo. Ajudando aí, compartilhando aí. Pessoal, aproveitar aí o momento aí para pedir, pessoal, para ir compartilhando, curtindo, né? Deixando as dúvidas, sugestões, críticas. A gente quer fazer cada vez mais uma live que atenda o melhor possível vocês, né? Mário, aproveitar o momento para te comentar coisas de outros concursos, né? Suspender a prova de Itaboraí, mas esse fim de semana tem a prova de Itatiaia, tem a prova lá em Itatiaia, até agora não disseram nada sobre cancelamento, suspensão, enfim. Então a gente acredita que algumas provas aí serão mantidas, mas importante é alertar a galera aí da importância de se manter estudando. Para os que tiveram a prova adiada, vamos olhar o lado do copo mais meio cheio, né? Isso. Mais tempo para estudar. Vamos aproveitar aí o tempo para estudar. Eu sei que está acontecendo muita coisa ao mesmo tempo, mas o cargo público está doidinho aí para você assumi-lo, né? E a gente está aqui para contribuir, dando o melhor aí que a gente pode. Escolhemos questões da Banca Instituto OCP. Aliás, aproveitar aí que a gente está ao vivo, falar com o Mário, que eu tenho recebido muitas mensagens da Banca IBAN também, né? Cabo Frio, Itatiaia, tem uns outros concursos aí que essa banca vai fazer. Vamos ver se a gente faz então, Mário, na próxima live? Sim. Banca IBAN? Questõezinhas da IBAN. Bora. A IBAN não é uma banca difícil.
É uma banca Sim. igual a todas as outras, né? Não tem muita dificuldade em você fazer a prova para a IBAN. Agora, a IBAN você precisa prestar muita atenção, né? Ela é uma prova, digamos que é uma prova chata de se fazer, né? Você precisa prestar muita atenção, você precisa olhar para os detalhes, fazer a análise da questão, que ela tem muito daquela 1, 2, 3 e 4. Aí, o que ela faz? Ao invés dela te perguntar o que está correta lá na 1, 2, 3 e 4, ela vai te pedir o que está incorreta. Então, essa atenção você tem que ter na hora da prova, tem que prestar atenção. A IBAN cobra muito na questão da LDB, capítulo 12, capítulo 13, mas ela de vez em quando inova, de vez em quando ela traz o capítulo 35, de vez em quando ela traz o capítulo 33, que é o 35 é do ensino médio, o 33 é do ensino religioso, mas Piaget, Vygotsky, tendência pedagógica, isso tudo aparece lá na prova da IBAN, tá? Não é uma prova difícil, nem muito complicada, mas ela é chatinha nesses pequenos detalhes, tá? Que, às vezes ela coloca tudo certo lá, né? 1, 2, 3, 4, tá tudo certo, e às vezes um som que tá errado, ela coloca só aquela sozinha, e aí você, na hora, você, no afã de responder, você responde e acaba respondendo errado. Tenha muita tranquilidade para responder a prova da IBAN, leiam todas as questões com muita atenção, tá? Com bastante atenção mesmo, já vai circulando, já vai marcando, já vai vendo o que ela está te pedindo, repare no comando da pergunta. Eu sempre falo isso, gente. A grande questão repare o comando da pergunta. É o comando da pergunta que vai te levar para a resposta. Então, se você olhar bem o comando, analisar bem, tiver a ciência do que está te perguntando, aí a resposta é fácil de se responder. É igual, né? Lembra, Thiago, quando a gente fez o Prapaei, né? Os alunos perguntando, até falando, essa fera aqui, ela vai ensinar vocês como escrever com essa fera aqui. Porque escrever é com ele mesmo, onde colocar a oração coordenada sintética versativa, isso aí eu não entendo muito bem, não. Eu só disse para eles o seguinte, ó, o que tem que estar lá na prova? Isso. Porque vai vir uma pergunta, se a pergunta for essa, o que você vai tem que aparecer lá, pelo menos, isso aqui, ó. Tem que aparecer. Agora, como você vai escrever, aí o Thiago é que vai dar a orientação para vocês. Porque as pessoas ficam muito preocupadas com prova discursiva. Por exemplo, São Gonçalo vai ter prova discursiva e está pedindo políticas públicas. Né? O que é política pública? Política pública é todas as ações do Estado, do governo, todos os empreendimentos que eles fazem, e isso chama-se políticas públicas. No caso de São Gonçalo, é políticas públicas em educação. Então é importante. Professor, quando eu falo em políticas públicas em educação, o que eu tenho que ler? É importante que você leia as leis. Constituição Federal, LDB, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Brasileira de Inclusão, Diretrizes Curriculares Nacionais. Por exemplo, ele vai te perguntar sobre avaliação. E sobre avaliação, está lá, artigo 42 da Resolução 0410. Está lá falando sobre avaliação institucional, avaliação da aprendizagem. Então, como que o governo empreende políticas públicas para se trabalhar a avaliação? Então, isso é importante. Então, é importante você leia sobre isso. Mas também existem várias políticas públicas. Por exemplo, lá no Estatuto da Criança e Adolescente, ou na Constituição, ou na LDB, diz que o Estado tem que garantir o transporte dos alunos. Então, assim, qual é a política pública que foi empreendida para transporte escolar? Temos uma política pública chamada Caminhos da Escola. Essa é uma política pública. O que é o Caminho da Escola? O Caminho da Escola, o governo federal cedia ônibus para os municípios, para que os municípios pudessem transportar seus alunos. Então, você tem que ter a habilidade para trabalhar com essas ideias e escrever sobre isso. A mesma coisa na hora de responder uma prova. Né? Você tem que responder sobre uma prova, preste muita atenção no comando da questão, que ela vai te dar a dimensão do que você vai responder. Caramba, falei muito, né? Não, tranquilo, cara. Eu tô aqui só
bebendo aí da fonte aí, do conhecimento, né? Conhecimento é isso, né? É para ser compartilhado, é isso que a gente vai trazer aí para a galera hoje também. E ao mesmo tempo que a gente ensina, a gente aprende, a gente reforça, a gente cresce, né? O que eu ia falar com o pessoal, só para endossar aí o que você falou, é da importância de se compreender ou se interpretar bem o enunciado, né? Você pode estar com um assunto muito bem embasado, mas se você escorregar aí na pergunta, né, na compreensão da pergunta ou na interpretação da pergunta, você pode perder a questão. E aí vale a pena a gente sempre repetir aí um dos nossos lemas, né? Não é saber tudo, é saber certo. E para saber certo, tem que ter esse trabalho específico da banca. Você está estudando para a área de magistério, estudem as principais bancas, mas se você se inscreveu só em Teresópolis, ou só em Cabo Frio, ou só em Itatiaia, é importante fazer esse trabalho específico, né, sobre a banca. Vai cair tudo sobre conjunções? Não, as bancas elas têm as conjunções preferidas, como tem as regras de acentuação preferidas, as regras do acento grave, da crase, preferidas. Então, é importante fazer esse trabalho que a gente sempre faz aí, tenta trazer para vocês, online ou no presencial. E aí, vamos iniciar então, Mário? Correção. Só falando uma coisa. Eu tenho um aluno, né? Foi um aluno nosso, ele fez a prova para Piraí, que foi a prova da IBAN, né? Foi Piraí, foi uma outra próxima também. Não sei se foi Valença, Vassouras, uma coisa assim também. Foi da IBAN também. Ele fez a prova. Vassoura, né? Ele fez para Cacaria, né? Piraí faz limite ali com Paracambi. Sim. Então, Cacaria antes, cá embaixo na Serra, né? E Piraí lá em cima depois da Serra. Se ele tivesse feito para Cacaria, ele teria sido o primeiro colocado. Ele acertou 96% da prova. Ele acertou 96% da prova. 96% da prova ele acertou da prova da IBAN. Ou seja, assim, só da prova da IBAN, nós fez também Araruama também, né? Araruama também foi IBAN. Araruama e, se eu não me engano, Rio das Ostras. Araruama não, foi Rio das Ostras. Rio das Ostras também. Lembra nosso aluno que passou lá? Ele nem esperava que fosse chamado. Como é o nome dele? É o Wagson. Wagson, entende? Um abraço para o Wagson aí. Esses alunos prestaram muito bem atenção quando eles olharam a prova, em que a gente trabalhou com eles, que a gente foi pontuando, prestaram muito bem atenção do que cai na prova, o que mais cai, o que menos cai, o que mais cobra, o que menos cobra. Então é importante que vocês deem essa olhada. E quando a gente fala de banca, essa fera aqui, Thiago Simões, TH Centro de Estudo, é especialista nisso de banca, porque quando eu peço prova de banca, ele enche meu WhatsApp de prova. Ele manda lá dos... Liga o Wi-Fi aí. Liga o Wi-Fi aí que vai. 200 mil provas. Então, de prova... O pessoal que pediu na última live aí, eu enviei. Todo mundo que me enviou o Gmail, eu enviei as provas do Instituto OACP, que também vai servir para o pessoal da Polícia Civil, que foi a banca escolhida por Polícia Civil, e o IBAN está sempre fazendo prova, né, Mário? E outras bancas aí que estão sempre... Tem bancas que são de moda, não é isso? Tem bancas que são de moda. Abre para um concurso, abre para montão, aí vira moda. Agora, Instituto OACP está na moda agora aí, ó. Estão cobrando. É isso aí. Vamos começar, então? Vamos lá, pessoal. Primeira questão aí, como sempre, para quem não conhece a dinâmica, é uma questão de língua portuguesa, de conhecimentos pedagógicos, a gente vai alternando. Qualquer dúvida, podem pôr aí e a gente vai respondendo aí nos comentários, ou pode enviar depois no privado para a gente. Primeira questão, o mesmo poder que a tecnologia nos dá para disseminar informações, também nos proporciona a possibilidade de investigá-las, contestá-las, analisá-las. A oração em destaque. Não está perguntando das outras orações. Está pedindo da oração em destaque. Para lembrar aí
o conceito básico de oração. Para que exista uma oração, é necessário que exista um verbo, tá? Não existe oração sem verbo. Existe frase sem verbo. O conceito de frase é o enunciado com sentido completo. O conceito de oração está incluído aí o verbo. Então, para que exista oração, necessariamente precisamos da presença do verbo. E analisando o que está aí sublinhado, eu tenho a letra A, causa, B, finalidade, C, proporção e D, consequência. Então, a dica é a seguinte: quando aparecer um para sozinho, que pode ser substituído para que, ou a fim de, esse a fim separado, a fim, a gente está falando de orações subordinadas adverbiais finais ou de finalidade, tá? Portanto, gabarito letra B. Finalidade, objetivo, né? Que a tecnologia nos dá para que se dissemine as informações, a fim de que se dissemine informações. Então, parecer um para, que eu consiga trocar por um para que, ou a fim de, a gente está falando de finalidade, que é a mesma coisa que o objetivo, com este objetivo, com esta finalidade, com este objetivo. Comentando aí as outras opções, letra A, causa. Pessoal, a oração vai ser causal quando a oração principal for a consequência, porque não existe causa sem consequência. Eu preciso dessa relação causa e efeito, tá? Proporção são ações simultâneas com implicações. Lembrar aí um pouquinho da matemática, né? Aumenta um, aumenta o outro, ou diminui um, diminui o outro. Se forem inversamente proporcionais, aumenta um, diminui o outro. E que significa dizer que são ações simultâneas, ou seja, ações que ocorrem ao mesmo tempo e com implicações, porque se eu mexer em uma, automaticamente mexe na outra. As conjunções aí para anotar, proporcionais, é a medida que, a proporção que, são duas locuções conjuntivas muito cobradas. E consequência, a gente já comentou a letra A, se a oração sublinhada for a consecutiva, ou indicar a consequência, dois nomes para a mesma coisa, e a oração principal tem que ser a causal, tá? Então, muito característico. Se uma for a consecutiva, outra causal, se uma for causal, outra consecutiva. Ok? Então, gabarito, letra B. Segue contigo, mestre. Letra B, já botei até o gabarito aí. Boa noite, Vilma, né? Boa tarde, boa noite, Vilma, Elisângela, Rosane Serafim, da Serafina Doces e Sabores. É só entrar lá no Face dela lá, a Rosane Serafim, da Doces e Sabores, a futura pedagoga. É isso aí, vamos lá. Questão número 2. Dá uma baixadinha aí, Thiago. Ou sobe aí, por favor. Agora. Questão número 2. Nós vamos falar da educação infantil. A educação infantil, como primeira etapa da educação básica, visa desenvolver a criança integralmente até os 5 anos de idade. Isso se relaciona em seus aspectos físicos, afetivos, psicológicos, intelectuais, sociais, complementando assim a ação da família e da comunidade. Gente, isso aí foi retirado lá das diretrizes curriculares para a educação infantil, que é a resolução 0599, tá? 0509, desculpa. Era 0599, agora é 0509. Esse trechinho é retirado de lá, tá? Dessa resolução, tá? Aí ele vai falar o seguinte, compreendendo a educação na família da comunidade. Essa etapa da vida está relacionada com o desenvolvimento e aprendizagem da criança. Logo, as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil ressaltam que é necessário garantir às crianças, exceto o que não é relacionado à educação infantil, tá? Oportunidade de ser acolhida, amparada e respeitada no âmbito escolar, com base no princípio da individualidade, da igualdade e da diversidade. Atenção intensiva dos professores da educação infantil durante sua permanência na escola e no desenvolvimento de atividade. Estímulos advindos dos professores da educação infantil, respeitando seus limites e potencialidade. Desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo como princípios norteadores o domínio da leitura,
o da escrita e do cálculo. E a atividade lúdica, por meio de situações de aprendizagem, formulada na proposta pedagógica, articulando a experiência de socialização. Por exemplo, ninguém respondeu ainda, né? Pessoal, vocês hoje estão meio preguiçosinhos, né? Vocês não estão respondendo aí, não, né? Vocês não estão dando a resposta, não. Essa chuva aí é a chuva. Só quer saber do gabarito. Vamos lá, gente. A questão correta a questão que está errada é a letra D. Pô, eu não está dando para mostrar as plaquinhas, porque eu estou aqui. Peraí, eu vou ter que, para mostrar a plaquinha, eu vou ter que tirar aqui, eu vou ter que sair do tá vendo aqui, ó? Acabar com o meu truquezinho. Sair da sua biblioteca? Sair da biblioteca. Sair da sua biblioteca. Porque é o truquezinho. Porque quando eu boto a plaquinha verde, aí a placa some porque o verde está atrás de mim. Alternativa correta, muito bem, alternativa D. O pessoal respondeu aí, ó. Mas por que a alternativa D? Porque a alternativa D está na resolução 0710, porque isso é do ensino fundamental. Muito bem, galera. Quem respondeu a alternativa D, grande abraço. Tá corretíssimo, alternativa D. A galera mandou bem, hein? Demorou um pouquinho para dar a resposta, mas... porque a gente chamou a atenção, né? Se não tivesse chamando a atenção das meninas, tá vendo? Tem que dar... o tio tem que puxar a orelha, né? Deixa eu dar uma de professor orgulhoso aqui, antes de eu ir para a questão 3. Recebi uma mensagem ontem, né? Eu vou ler a mensagem aqui, eu não vou falar o nome, que eu não sei se a pessoa vai autorizar ou não, mas ela está assistindo a live aí. Então, assim, boa noite, Tiago. Quero compartilhar com você uma conquista. E você faz parte dela. Fui aprovado em 3º lugar no vestibular do CEDERJ de Unirio. Na prova de português, acertei 6 de 8 questões. Muito obrigado. Eu que agradeço, tá? Vocês não têm noção como a gente fica feliz, né, Mário? De receber mensagens assim, porque é isso que a gente... Pode falar, mano. Cara, eu me emocionei também com a mensagem também. Eu também recebi a mensagem também, né? Já que o Thiago leu a mensagem dele, eu vou ler a minha também, porque eu fiquei com ciúme agora. Boa noite, Mário, né? Quero dividir com você uma conquista. Fui aprovado no vestibular do CEDERJ Unirio em 3º lugar. Obrigada por me inspirar e me incentivar sempre. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Obrigado, mestre. Nossa, eu fiquei muito emocionado também com a resposta, né? Então, ó, TH Centro de Estudo, Thiago Simões e Mário Rufino, sabe que foi feito com muito carinho, o que mais a gente quer ver é vocês aprovados, né? O que mais importa para a gente é a aprovação. A gente fica muito feliz que isso acontece. Eu fiquei muito feliz mesmo, porque esse retorno, assim, ele é muito importante. Às vezes a gente está aqui, né, dando aula e pô, será que a gente vai ter o melhor retorno? É esse retorno aí, não tenho dúvidas. Você foi perfeito aí na sua fala aí. Olha, já se entregou aí, olha os comentários aí, ó. Eu poupei o nome, você poupou o nome, mas tá aí, né? Parabéns, Rosane, parabéns, tudo de bom para você, tá? Sucesso, se precisar a gente está aqui, né, Mário? Claro! Centro de Estudo tá aqui. Tamo junto. Vamos lá, gente. Questão número 3. Ó, eu quero ler mais mensagens assim, tá? E o Mário também. Claro. Questão 3, pessoal. Assinale a alternativa cujo uso do acento indicativo de crase seja facultativo. Quer dizer, você pode ou não utilizar o acento grave indicativo da crase, né? E quando falar de crase aqui, a gente está falando do acento e vice-versa. Então, é muito comum que as bancas cobrem ou uso proibido ou uso obrigatório, mas o Instituto ACP não é a primeira questão que eles cobram falando do uso facultativo. Então, é bom ficar atentos, tá, para o uso facultativo aí da crase. Analisando as opções, ligada à velocidade, né?
ligada à velocidade, à digitação, unido à sua responsabilidade, e damos aval àquela informação. E aí, pessoal? Alternativa? Vamos ver se o pessoal responde alguma aí. Uso facultativo, quando eu posso ou não utilizar o acento grave aí. Vamos lá para a resposta? Gabarito, letra C, tá? Esse A aí antes de sua. Ó, unido, não pede o A? Unido a alguma coisa. Unido a alguma coisa. Se depois do A eu tenho pronomes possessivos femininos, minha, sua, tua, nossa e vossa, não é o vossa do pronome de tratamento, é o vossa pronome possessivo. Então, pronomes possessivos femininos, minha, tua, sua, nossa e vossa, principalmente o minha e o sua, o uso da crase é facultativo, tá bom? Então, gabarito é letra C. Na letra A, ligada à velocidade, uso obrigatório, porque o ligado pede o A preposição e velocidade é uma palavra feminina. Então, tem um A preposição a artigo. A mesma coisa na letra B. O detalhe da letra D é que, se você tiver uma palavra como aval, né, damos, aliás, o verbo dar, né, quem dá algo a alguém. Então, damos nosso aval a quem? A aquela, a aquele ou a aquilo, o acento também é obrigatório. Então, cuidado com os demonstrativos. Aquele, aquela e aquilo. Só para reforçar, não é sempre que vai ter o acento grave em aquela, aquele e aquilo. É quando a palavra regente pedir, tá? Lembrar aí o pessoal que a crase, o fenômeno da crase é um fenômeno de mão dupla, né? De dupla via. Você tem a palavra regente, que é o verbo dar, quem dá algo a alguém, e você tem a palavra seguinte, que a gente chama de palavra regida. Se a palavra pedir o a e a palavra regida for aquele, aquela ou aquilo, também vai utilizar de forma obrigatória o acento grave, tá? Como ele está pedindo facultativa, letra C. Segue com você, mestre. Muito bem, letra C. Vamos lá. Aí, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 96, é a Lei 939496, tá? Em seu artigo 26, ele vai trabalhar com a questão do currículo, né? Que é o currículo, aí vai falar da educação infantil. Mas lá vai aparecer da educação básica, tá? Educação infantil, fundamental e média. Aqui ele botou só da educação infantil. Deve estar contemplada na Base Nacional Comum Curricular, isso, com certeza, né? A base foi aprovada em 2017, e aí ele vai perguntar, é correto afirmar sobre esse documento? Qual é o caráter desse documento? Ele tem como característica ser reflexivo? Ele vai indicar competência para o desenvolvimento da aprendizagem de crianças e adolescentes? Ele tem caráter opcional, que defende ações normativas e assistencialistas para o desenvolvimento de crianças? Ele tem um caráter normativo, que indica competências e habilidade no processo de ensino-aprendizagem que visa garantir o direito das crianças e do adolescente? Ele é deliberativo, defende um conjunto normativo de aprendizagens essenciais para a formação e desenvolvimento de crianças no âmbito escolar? Ou ele é sugestivo, que indica competências e habilidade no processo de aprendizagem das crianças e do adolescente? E aí? Resposta correta a essa questão? A resposta é... A galera não está respondendo, não. Está todo mundo com medo aí, está todo mundo quietinho. Gente, toda vez que aparecer a referência à BNCC, a gente sabe que ele é um documento normativo, tá? Que ele vai criar uma norma. E aí ele vai estabelecer competências e habilidade nesse processo de ensino e aprendizagem das crianças e dos adolescentes. A alternativa correta é essa alternativa, a alternativa C. Com relação à educação infantil, ele vai falar dos direitos à aprendizagem, tá? Tem vários direitos, e vai falar dos campos também, dos campos de experiência,
Então, todas as vezes que ele for trabalhar a BNCC com relação à educação infantil, ele vai trabalhar, né, direitos da aprendizagem e campos de experiência. Quando ele falar do ensino fundamental e ensino médio, ele vai falar disciplinarmente, né? Então, ele vai dividir, vão dividir nas disciplinas linguagem, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Está lá os campos, está lá as disciplinas que vão ser estudadas na BNCC. Muito bem. Alternativa correta, alternativa C. Um detalhezinho para vocês que não conseguiram pegar o material, agora no banner está lá o QR Code. Você aponta o seu celular para o QR Code lá no banner que vai direcionar você para o material, direto no seu celular, direto na sua mão. É só abrir o banner no computador, aponta seu celular para o banner lá no QR Code que estiver no banner e você vai ter acesso ao material. Isso se você estiver nos vendo no Instagram. Agora, se você estiver nos vendo no Facebook, é só clicar lá em cima no link que você vai adquirir o material, ok? Mandar um abraço aqui para Miriam Carvalho, que chegou aí, né? É muita modernidade. Essa live aí é só modernidade, só atualidade. Nós estamos agora. Como é que é? Digital, nós estamos na era digital. Isso aí. Isso. Apontou no QR Code do banner, vai ter material direto na mão. Isso aí, pessoal. Mas tem caído bastante, né? Questões de BNCC, né, cara? Porque a BNCC... Nas provas agora de 2018 e 2019... a BNCC foi aprovada bastante, né? Obrigatoriamente ela vai ter que ser... Porque agora os estados e municípios teriam que fazer reformulação dos seus currículos. A pandemia deu uma parada nisso agora, nesse ano. Deu uma parada, mas tem que retomar a questão dos currículos dos sistemas de ensino. Então, a BNCC trouxe. E, principalmente, ela trouxe também ali as mudanças para o ensino médio. Né? Trouxe grandes mudanças para o ensino médio. E aí você tem que olhar lá no capítulo 35, ver quais foram as mudanças, e eles têm cobrado muito isso em prova. Porque o aluno acha o seguinte, eu vou fazer prova, mas eu vou fazer para os anos iniciais. Você vai fazer prova para concurso do magistério. Só que você vai dar aula nos anos iniciais. A sua prova não vai ser cobrada de anos iniciais, vai ser cobrada tudo que você viu na sua formação. Tudo não, é exagero. Mas o que você viu na sua formação. Então, não vai ser só relacionado ao seu campo de atuação, não. Embora você é professor, né? E você fez o ensino médio ou você fez o ensino superior, então, quando ele cobra a LDB, ele pode cobrar qualquer coisa da LDB. Boa, Mário. Vamos lá, pessoal. Questão número 5. A partir da análise do trecho, nossa condição não é tão angustiante assim. O texto 2, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as correta ou corretas, né? Se tiver mais de uma aí. Vamos lá. Primeiro item. Emprega-se um verbo de ligação. Pessoal, o verbo ser, verbo estar, verbo permanecer, ou qualquer outro verbo que esteja indicando estado, a gente classifica como verbo de ligação. E o verbo é um verbo de ligação, porque vem do verbo ser, né? Então, o primeiro item está correto. Então, a gente já consegue eliminar aí a letra B e a letra C. Segundo item, o verbo empregado é irregular. É irregular ou não é, pessoal? Eu sou, tu és, ele é, nós somos. Olha como é que muda bastante aí, né? A gente pode considerar aí o verbo irregular. Então, o segundo item também está correto. Só vai sobrar para a gente a letra I. Isso, se 1 e 2 estão corretos, a letra I. A gente vai dar uma olhada só no terceiro item aí.
o verbo está conjugado na terceira pessoa do singular, sim, e o tempo é o presente, sim. Portanto, gabarito, letra E. Não se assustem com questões assim. O Mário me ajudou muito com isso. Né? Eu olhava assim, muitos itens, mas dá para ir eliminando. Trabalhem com a eliminação aí, que mesmo que você não consiga chegar à resposta, você vai conseguir eliminar aí vários itens e vai chegar muito perto aí da resposta, se não chegar à resposta, como foi no caso aí dessa questão. Beleza? Vamos nessa, Mário? Belezinha, né? Mas olha, assim com essa fera fica. Fácil, extremamente fácil. Pra você que tá estudando com a gente. Fácil, extremamente fácil. Pra você que tá estudando com a gente. Olha, essa questão da eliminação dos itens, cara, é fantástico. Porque você olha, aí você já vai eliminando. Quando você elimina, tem hora que só sobra uma questão para você. Então, é uma técnica que só o TH, Centro de Estudo, é capaz de mostrar para você que existe. E essa fera aqui da língua portuguesa... Funciona, hein? Funciona. E funciona. Funciona. Igual a técnica do não sabe a resposta, chuta que tiver maior número de palavras. Funciona também. Aí você me a mais bonitinha, assim, a mais ajeitadinha. A mais ajeitadinha também funciona bem. Professor, mas se eu errar a questão? Criatura, mas você não sabe. Chuta que tiver maior número de palavras lá. A que tiver maior, tu manda ver. A não ser que a que tiver maior tá muito horrorosa, tá muito mal feita, tem umas questões que não tem nada a ver, aí você não vai marcar essa. Mas, cara, ela olhou ela tá bonitinha, ajeitadinha, manda nela. Você não sabe mesmo, vai qualquer que vir, tá bom. Você vai acabar acertando. Vamos lá? Com o sancionamento da Lei 10.639 de 2003, tornou-se obrigatório o ensino de história dos africanos, afro-brasileiros, africanos na educação básica. Logo, o ensino da história da África permite que os alunos brasileiros, letra A, rompam com a estrutura eurocêntrica intrínseca à formação escolar brasileira, conheçam as dificuldades ancestrais na colonização do Brasil, do país, construam estereótipos sobre o continente africano e suas populações. Essa já não dá para marcar. Como é que você vai construir? Estereótipos, quando você constrói, é preconceituoso. Então, seu olhar, falando em educação, seu olhar vai ser um olhar preconceituoso sobre esses povos, sabendo que no período colonial, 80% da população brasileira era composta por negros africanos. A primeira leva de africanos que chegou no Brasil chegou em 1539, porque a colonização no Brasil se deu em 1536, tá? Ou seja, o Brasil foi descoberto em 1500, de 1500 até 1530, nós tivemos um período chamado vazio colonial. Então, a coroa portuguesa não estava interessada na colonização. Então, quando os franceses começaram a invadir a costa brasileira, a coroa portuguesa correu logo para tomar posse dessa região. E como é que ele fez para tomar posse dessa região? Dividiu o Brasil em 15 capitanias hereditárias e doou a 12 capitães donatários. E aí, esses capitães donatários teriam a missão de colonizar o Brasil. Então, precisava de mão de obra. Então, essa primeira leva de escravo chegou em 1539 até 1542, lá em Pernambuco, onde foi desenvolvido a economia açucareira. Muito bem, né? Então, estereótipo não dá. Conheça as datas comemorativas que envolvam a cultura afro-brasileira ou rompam com a abordagem positivista sobre a atuação negra na cultura negra. E aí, galera? Alternativa correta? Alternativa... Vamos ver se o povo está respondendo aqui. Vamos ver se o povo está... Ih, o povo não está respondendo, não. O povo está... Acho que anda meio... Ih, já apareceu. Liliane Gurgel A, Paula Suelen A. Muito bem, galera. A alternativa correta a essa questão é a alternativa A. Tá? Que é o quê?
romper com a estrutura eurocêntrica. A educação brasileira, ela é pautada numa cultura eurocêntrica. A gente olha só para a Europa. Só a Europa é que interessa. Então, todo o conteúdo escolar, toda a forma curricular que a gente tem na educação brasileira hoje, ela é uma cultura vinda dos europeus. Tanto é que há discussões, Niomar Santos Mello, acho que é isso, ela vai trabalhar a ideia da descolonização do currículo. A gente parar de olhar para a Europa e olhar para o próprio Brasil, entender o próprio Brasil. Essa semana, nós tivemos essa prova era de semana passada, a gente teve um problema, não conseguiu, mas a gente trouxe essa prova. Por exemplo, semana passada houve um episódio que nós tivemos aí, que foi a morte de 2 crianças lá em Caxias e a morte de um policial em Mesquita. Né? A morte do policial e a morte das 2 crianças. E aí, o que explodiu como reações? Né? Quando a morte é a morte de alguém branco, essa morte não importa? Importa sim. Tá? Essa morte importa sim. Mas a Lei 10.639, ela não vai discutir a questão da violência nem da violência policial. Ela vai discutir, vai se preocupar realmente com a história dos povos africanos, que levou quase 500 anos, só em 1988, isso 100 anos depois da abolição da escravidão, é que entrou na lei que racismo é crime. Até então não se tinha. Quando a gente teve a abolição da escravidão em 1888, e como que ficou a história dos povos brasileiros? Não tinha acesso à educação, não tinha acesso à moradia, não tinha acesso à saúde, não tinha acesso a nada. E aí você vê algumas pessoas, mas eu não tenho dívida histórica nenhuma. Gente, mas ninguém está cobrando de você a dívida histórica. A gente cobra do Estado. O problema é que esse Estado, quando aboliu a escravidão, quando ele colocou os negros libertos, ele não deu garantia nenhuma para essas pessoas, que foram pessoas que, durante 400 anos, construíram a história econômica do país. Por quê? Todo o trabalho era assentado na mão de obra escrava negra. Então, o enriquecimento, a riqueza toda que foi produzido utilizando a mão de obra escrava negra. Agora, quando na discussão entra a questão do racismo e do preconceito, aí a nossa luta é contra os racistas, que eu vou pegar uma frase da Angela Davis. Se vocês puderem ler, leiam o livro dela, que é muito bom. Tem um livro do Silvio de Almeida também, que é um livro chamado Racismo Estrutural. E tem aqui eu trouxe também vários outros livros também, até que eu estava lendo, aqui do Michel Foucault, né? Eu sou um cara muito fã do Michel Foucault. Esse aqui, por exemplo, A Ordem do Discurso. Como que os discursos são produzidos para deslegitimar uma luta que é legítima. Angela Davis diz, numa educação, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Então, a Lei 10.639, é uma lei que tem que implantar o antirracismo no currículo escolar. Gente, desculpa, eu falei muito, né? Não, manda brasa. Isso aqui é aprendizado para todo mundo. Pessoal, vamos lá para a questão 7. Dentre os processos existentes para formar novas palavras, a banca Instituto OCP, ela adora esse assunto, processo de formação de palavras, tá? É um assunto que tem que ser olhado com muito carinho, com muita atenção, e quase todas as provas eles cobram esse assunto, processo de formação de palavras. Verifica-se que o substantivo responsa... Pessoal, até por eliminação, agora eu vou pegar a dica do Mário aí, né? A mais ajeitadinha, a mais bonitinha, né? A que melhor combina com o enunciado. Responsa vem de responsabilidade, né? Então tem a palavra responsabilidade e aí eu reduzo essa palavra para responsa. Da mesma forma que eu uso a palavra moto para motocicleta. Tem uma que é muito engraçada, né? Muito incomum, né? Imagina você chegar no borracheiro e pedir para encher o seu pneumático, né? Ninguém vai fazer isso. Né? Enche meu pneumático aí. Não, você enche o meu pneu.
né? Esses são exemplos de redução. Então, o gabarito é a letra C. Derivação prefixal. Você tem a palavra, o seu radical, né? A sua base significativa. Por exemplo, feliz, e aí você acrescenta um pedacinho de palavra que a gente chama de afixo na frente desse radical. Ficaria infeliz. Então, teríamos aí a derivação prefixal. Para a sintética, você usa obrigatoriamente o prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Se você tirar qualquer um deles, não vai existir a palavra. Normalmente é formador de verbo. Então, por exemplo, avermelhar, anoitecer, tá? São palavras, são exemplos aí de derivação parasintética. Muito Thiago, cuidado. tem que levantar. A questão está aparecendo, não. Tem que levantar aí. Vou descer aqui. Eu acabei de ler aí o comentário. Então, assim, muito cuidado com a parasintética para não confundir com prefixal e sufixal. Prefixal e sufixal, você não tem a obrigação de usar o prefixo e sufixo ao mesmo tempo, tá? Então, cuidado aí com a derivação parasintética. E, normalmente, são formadores de verbos. Hibridismo é quando eu uso palavras de idiomas diferentes para formar uma terceira palavra em língua portuguesa. Por exemplo, burocracia, você tem parte do francês, né, e parte do grego, se eu não me engano, ou latim. Sociologia também é uma palavra que cai muito em prova de concurso, também é exemplo de hibridismo. Então, pegou aí duas palavras de origens diferentes, né, de países diferentes, de idiomas diferentes, e forma uma terceira palavra, tem o hibridismo. As que mais caem, posso dizer que com bastante segurança, que é burocracia, sociologia, cai bastante também. E composição por aglutinação é quando eu tenho duas palavras, né? Eu vou juntar duas ou mais palavras e há perdas de fonema. Por exemplo, planalto, eu tenho a palavra plano e a palavra alto. Então, junto essas duas, no juntar, eu perco fonemas, eu perco sons aí. Então, eu tenho uma composição por aglutinação, tá? Lembrando que, para diferenciar a derivação de composição, na derivação só tem um radical. Na composição, obrigatoriamente, eu tenho que ter mais de um, ok? Então, o gabarito da questão 7 é a letra C. Muito bem, né? Letra C. Gabarito letra C. Gente, agora nós vamos falar de educação inclusiva. Tá? A educação inclusiva é correto afirmar? É correto afirmar o quê sobre a educação inclusiva? Né? Muito bem. Os profissionais da escola que atuam individualmente nas salas de aula possuem respostas para a maior parte das dificuldades apresentadas pelos alunos. Se trata de um desafio considerável construir uma escola inclusiva em um país com tamanha desigualdade. Os profissionais da escola são capazes de realizar processos reais de ensino para os alunos com deficiência quando trabalham individualmente. E uma escola inclusiva já possui uma equipe escolar capacitada para tomar decisões de forma colaborativa. Gente, quando a gente fala de educação especial, a educação especial, a gente está tratando de uma modalidade de ensino, que é o artigo 58 e 59 da LDB, 58, 59 e 60 da LDB, tá? Aí a modalidade de educação especial. A educação inclusiva, ela é mais abrangente, ela vai mais além. A educação inclusiva é colocar todas as pessoas dentro da escola, né? É receber todos os alunos. Aí quando eu falo para você, inclusive os alunos com deficiência, aí não é uma escola inclusiva, porque quando eu falo todos, são todos, sem distinção de cor, raça, sexo, religião, origem econômica, origem familiar, seja lá de onde for. Por quê? Porque a educação, ela é um direito, artigo 205 da Constituição Federal, artigo 2º, 3º da LDB, é um direito constitucional. Então, você tem que pensar na educação como um direito. E se ela é um direito, e aí a gente entra na discussão de política pública, quais são as políticas públicas que podem ser empreendidas para garantir esse direito? Olha uma pergunta, que pode ser um tema para uma prova discursiva.
Né? Como? Se é um direito constitucional, está lá no artigo 205, artigo 2º e 3º da LDB, artigo 2º, né? Da LDB, artigo 1º, 2º, uma coisa assim, está logo no início. Aí eu pergunto a você, como que o Estado pode garantir esse direito para todas as crianças? E aí não há menor distinção. Muito bem. A alternativa correta aí, muito bem. A Paula, a Liliane Gugel, a Hermínia e a Letícia já responderam. A alternativa correta, a letra B. Se trata de um desafio considerável construir uma escola inclusiva em um país com tamanha desigualdade. Gente, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. A gente só ganha de países da África. A gente perde para países que são nossos vizinhos. Os países de primeiro mundo, a gente passa muito longe. Muito longe, muito longe, muito longe. Por exemplo, se você for para uma Dinamarca, para uma Finlândia, um deputado ganha 23 mil reais, isso eu vi numa reportagem, um pedreiro ganha 18. Olha para você ver que a diferença de salário não é tão grande. Eu tenho uma prima que está morando na França, ela falou o seguinte, o cara que ganha mais do que você, ele não ganha muito mais do que você. O problema no Brasil é que o cara que ganha mais do que você, tem gente que ganha muito mais. Então, um país de tamanha desigualdade, como que a gente pode incluir todos os alunos dentro do sistema educacional, que é um grande desafio que os estados têm pela frente? Muito bem, alternativa B. Só aproveitando o momento da pandemia, né, para a gente só dar uma endossada aí no que você falou, essa pandemia ela só aumentou aí o espaço, né, o tamanho do abismo, né, de desigualdade. Eu tenho alunos, você provavelmente também deve ter, que não tem um celular, não tem um tablet, e quando tem, não tem acesso à internet, porque a internet do Brasil é muito cara. Então, isso aí só vai aumentando aí o tamanho dessa desigualdade, né, do nosso país, infelizmente. A gente segue firme aí na luta para tentar diminuir esse abismo aí. E quando você falou da internet, eu consegui uma internet de 100 mega para colocar na minha casa, 100 mega. Eu consegui um tempo agora, há pouco tempo. Por quê? Eu também. Porque não tinha. Não tinha o serviço. Esse serviço não tinha na minha rua. Era uma internet e às vezes eu tinha que me virar com a internet do celular. Então, para você ver o abismo que é, enquanto que em outras cidades, em outras localidades, já chegou há muito tempo. Há muito tempo. Você vai aqui para Morro Agudo, já tem net, já tem outras empresas aí, a gente aqui ainda não tem, mas eu sou um lutador, né? A gente não desiste, a gente fica cansado, mas não desiste. A nossa luta é para diminuir esse abismo, né? Para criar mais oportunidades para as pessoas terem uma vida melhor, uma vida mais digna. Você entra no mapa da desigualdade, a nossa vizinha aqui, Japeri, o município de Japeri é o município mais pobre do que muitos municípios. Aliás, só tem 2 municípios pobres fora do Nordeste. É Japeri e o outro em Goiás, em Goiás, por aí. Japeri é um dos municípios que concentra o maior número de desigualdade e um baixo desenvolvimento, né? O IDH de Japeri é baixíssimo. E é nosso vizinho aqui, perto da gente. Não, aí a educação, né, Mário? Ela vem para tentar diminuir aí esse abismo, para melhorar aí o acesso a uma vida melhor, né? Hoje está uma discussão aqui na Câmara, só uma adendozinha, a gente corrige e termina. Discussão hoje sobre o salário das merendeiras, né, do município, que está atrasado. Eu me pergunto o que faz uma comissão de educação de uma Câmara de Vereadores de Queimados, né? A gente não escuta falar nada, o prazo de validade do concurso, inclusive a gente teve algumas aprovadas aqui, alguns aprovados, continua correndo no meio da pandemia, sem convocar, sem dar uma estrutura para aula remota,
o kit merenda e o kit escolar, né, de material didático, foi entregue há pouco mais de um mês aí, e a gente vê a importância de você acompanhar as políticas públicas, como você falou, e de votar e acompanhar os eleitos, né? Então, a educação, ela mostra esse norte, que através do conhecimento, da educação, a gente vai se informando e vai aprendendo a cobrar os nossos direitos, porque a gente paga muito imposto, né, para ter serviços ruins ou até mesmo não ter esses serviços. Mas vamos lá, pessoal. Vamos passar no concurso público e vamos continuar na luta aí por uma sociedade melhor. Questão número 9. Em 2013, a Polícia Civil do Espírito Santo, por meio de policiais da Academia de Polícia, CADEPOL, conheceu o programa. Quer dizer, conheceu o quê? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer, né? Conheceu. Ele conheceu. Automaticamente eu vou dizer, ele conheceu o quê? Se você perguntar o quê, o quem, você está atrás de um verbo transitivo direto. E se você tem um verbo transitivo direto, você está atrás de um objeto direto, que pode ser trocado por o, a, os e as. Se o verbo for transitivo indireto, por exemplo, como o verbo precisar, eu preciso. E precisa de quê? Então, na pergunta, já tem uma preposição. Então, na resposta, automaticamente, eu também terei que ter. Então, eu já estou atrás de um verbo transitivo indireto. Nesse caso, o verbo conhecer, ele está pedindo um objeto direto. Então, ele só pode ser trocado por o, a, os e as. Como a gente está falando de o programa, então está no masculino singular. Então, eu posso eliminar a letra B, que os conhece. Né? Conhece o programa, certo? Se a banca quisesse fazer uma pegadinha, ela colocaria o conheceu. Só que depois dessa vírgula, inicia um período. E a regra básica do uso dos pronomes átomos, pronomes como me, te, se, nos e vos, o, a, os e as, lei e leis, a gente não pode iniciar período com pronome átomo. Na linguagem escrita, na linguagem culta, na linguagem que você vai ser cobrado lá no concurso público, você não pode iniciar, você pode falar, por exemplo, me dá uma bala, me dá um copo d'água, você pode falar. Agora, para escrever para a prova, o certo é dê-me um copo d'água, dê-me uma bala, tá? Como nesse caso aí o programa é masculino singular, o certo é conhecer o, por mais estranho que pareça, tá? Porque o programa é um objeto direto e objetos diretos só podem ser trocados por o, a, os e as, tá? Então você já eliminou lê e o leis. O no é só quando o verbo terminar com som nasal, terminar com a ou tio, por exemplo, põe a mesa, põe na, põe o café, põe no. Aí você usaria o no, na, nos e nas. Beleza? Portanto, gabarito, letra A. Antes de eu encerrar minha participação, deixar o Mari para dar a resposta e as considerações finais. Eu quero mandar um beijo para toda a minha família. Ontem recebi várias mensagens. O meu avô faleceu e que ele descanse em paz e que a gente peça a Deus para consolar o coração de toda a nossa família aí. Quem puder fazer, orar por nós aí, torcer, pensamento positivo e pedindo a Deus para consolar todo mundo aí. Beijo, família. A gente está junto nessa. E meu velhinho, meu vozinho descansou. Né? Trabalhou até os 92 anos de idade e deixou aí um exemplo aí muito importante para todos nós. Né? Era um cara que trabalhava muito, trabalhou muito por essa cidade. E é isso que a gente vai continuar fazendo, até quando Deus permitir. Valeu, Mário. Obrigado, tá, pela parceria mais uma vez e manda brasa aí. Eu vou ficar de olho aí na correção. Gente, obrigado. Valeu. Mais uma vez. Tamo junto. Valeu, Thiago. Meus sentimentos para você, né? Ontem eu mandei... Ontem já tinha me mandado, né? Mas eu mandei mensagem para você assim que eu soube.
né? Que Deus possa confortar o teu coração, o coração da sua Amém. família. Mas é o caminho de todos nós nessa terra aqui, né? Um dia a gente vai partir. Mas a questão, Obrigado, acho que a questão sumiu aí do mapa aí. Vamos lá, a última questão. O pedagogo é um profissional apto para atuar em diversas áreas. A sua flexibilidade e amplitude de conhecimentos pedagógicos permite a promoção de trabalhos coletivos, né, com profissionais de outras áreas. O pedagogo, ao atuar junto a movimentos sociais, ele precisa o quê? De interdisciplinaridade para auxiliar no resgate da cultura camponesa e quilombola, promovendo solidariedade entre os povos do campo, promover mudança interpessoais das comunidades camponesas de maneira a desenvolver a formação com a cidadania. Precisa de mobilização entre os militantes para controlar as políticas públicas, a fim de desenvolver habilidades da juventude. Precisa, né, de cooperação entre os camponeses para obter representatividade perante a economia solidária, ou de competências técnicas e políticas, além de capacidade de desenvolver atividade de natureza diversificada. Muito bem, galera. Alternativa correta a essa questão. Alternativa E. A Vera Maria Candô, ela trabalha lá, ela vai trabalhar com a ideia da competência, não só a Candô, mas o Lucchesi, Libânio, todos os outros, né, grandes teóricos da educação, vão dizer que a gente precisa de competência técnica. Paulo Freire, principalmente, fala muito bem nisso, né, que é essa competência técnica, saber o que você está fazendo, né, ter a teoria do seu próprio trabalho. O seu trabalho, né, é um trabalho teórico, precisa desenvolver a capacidade reflexiva de pensamento, mas também de educação das pessoas, e além da competência técnica, você também tem uma implicação política. Quando a gente fala em implicação política, a gente não está falando de política partidária, a gente está falando de uma tomada de decisão, de uma tomada de posição, de alguém que vai se colocar diante das questões que são mais emergentes, que são questões da educação. Por exemplo, o Tiago trouxe aí, quando ele falou, quando a gente vai, né, quando um grupo de professores vai à Câmara e cobra deles que a comissão de educação fiscalize o prefeito, né, você não está sendo partidário, você está sendo político, porque é um direito de cidadão que você tem, um compromisso. E qual é o seu compromisso? Melhorar cada vez mais a educação. Eu posso falar para vocês com toda certeza, com toda sinceridade, a educação é o melhor caminho. Quando a gente é pobre, né, a melhor maneira de se rebelar contra o sistema é buscar o caminho da educação, embora o sistema não nos quer lá. Ele faz questão que não estejamos lá. Por exemplo, quando alguém defende a educação do ensino cívico-militar, está defendendo uma educação que não é para não pensar, é para os filhos dos pobres aprenderem a obedecer a ordem, fazer o que mandam, sem questionar. Agora, quando a educação é libertadora, você questiona qualquer coisa. Você pode questionar qualquer coisa, sem ser mal educado, sem ser ignorante, sem ser estúpido, mas você pode questionar porque você exige um direito que é seu, garantido pela Constituição Federal, Constituição do Brasil, porque você é um cidadão pleno de direito. Galera, muito obrigado, valeu mesmo, tá? A gente aí, vocês... Gente, obrigado, Mário. Antes a gente tem uma musiquinha final, porque é o seguinte, a semana inteira, né? A semana inteira fiquei te esperando pra te ver conosco, sempre estudando, quando se estuda, até passar. A semana inteira fiquei te esperando pra te ver conosco, estudando, quando se estuda, até passar. Isso aí, gente. Obrigado, tá, gente? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Uma boa noite. Valeu, Mário. Até a próxima, gente. Tchau.